Seja o nome do Senhor. Vamos começar então com uma oração. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai fazendo uma oração para começar. Pai, te bendizemos e agradecemos ao Senhor por mais esse encontro, mais esse privilégio. Obrigado pela alegria de podermos estar aqui, através deste canal, fazendo propagar a tua palavra e refletir a respeito da história da igreja no mundo. Continua conosco, confirma a obra das nossas mãos e que este encontro seja abençoado e abençoador. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, um bom assembleiano, um bom pentecostal precisa começar tudo com oração. Tem um pessoal aí marcando presente, você já está anotando? Carolina, o pessoal está chegando. Pastor Davi Siqueira, paz de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Muito bem, nós estamos começando a segunda live da sequência de 3 lives dessa semana, que celebra a Semana da Reforma Protestante. Ontem, o pastor doutor Luiz Guatura deu um aulão. Quem estava aqui ontem conosco acompanhou uma super aula do doutor Guatura. Falou sobre a Reforma Protestante e seus aspectos históricos. Ficamos sabendo de coisas que, imagina, só mesmo o HD do doutor Guatura para guardar tanta informação. A live fica à disposição de todos no Instagram, perfil do Instagram do IB e também no Facebook. E hoje, o pastor Camilo Figueiredo, que já está conosco nessa live, vai tratar sobre Lutero e a Reforma Protestante. Tudo bem? Vamos lá então ver quem já está conosco. Tem coordenadores conosco. Deus abençoe a todos os irmãos. Ok, muito bem. Agora, antes de chamar o pastor Camilo, nós vamos falar uns 5 minutos com a missionária Ana Helena. E eu já vou dizer exatamente sobre o que. Mas eu quero lembrar o histórico que eu lembrei ontem. É um resumo brevíssimo sobre o nosso instituto. O Instituto Bíblico Ebenezer já está na praça há 52 anos. Já formou mais de 15 mil alunos e tem atualmente mais de 250 extensões. O Instituto Bíblico Ebenezer tem como seu presidente o nosso líder espiritual, o pastor, o bispo, o doutor Abner de Castro Ferreira, e a diretora do IB é a bispa Marvi Borges Ferreira. Essa dupla, esse casal, esse presente que Deus nos deu, que são os nossos líderes, nossos pastores, são diferencial na história desta instituição. E nós também temos a coordenadora do Instituto, que é a missionária Ana Helena, que vai falar conosco já algumas coisas importantes sobre o Instituto. Vamos lá, vamos já chamar a missionária, vamos ver se eu consigo encontrá-la aqui. Tomara que dê tudo certo. Opa, já está conosco. Paz do Senhor, missionária, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Giovanni, coisa boa estar aqui com vocês, maravilhoso. Amém, glória a Deus. Bem, nós temos aqui, dividindo tela comigo, missionária Ana Helena Soares José da Silva Dias. Missionária, psicóloga, clínica e organizacional e coordenadora geral do Instituto Bíblico Ebenezer. Que alegria poder ter essa referência conosco aqui. Missionária, fale-nos a respeito do nosso IB, como é que estão as coisas. Ontem, a doutora Naila já adiantou para nós alguma coisa sobre o EAD, mas a gente sabe que o IB não funciona só na modalidade à distância. Nós temos outras frentes de trabalho. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, por favor. Claro, pastor Giovanni, com o maior prazer. Nós estamos aí nessa missão linda, linda, que é cuidar, juntamente com nossos bispos, né, do Instituto Bíblico Ebenezer, e tem sido uma missão maravilhosa. É missão tratar dos assuntos a respeito das coisas de Deus. É uma tarefa árdua, mas muito prazerosa, onde nós encontramos
grandes, grandes estratégias, grandes diretrizes, e somos agraciados com o feedback dos irmãos ao agregar conhecimento, ao construir os degraus do ministério. E como o senhor falou a priori, o IB está aí há 52 anos fazendo história, o único fundado pelo nosso patrono Paulo Leivas Macalão. Eita, O único formado por ele. O nosso prédio histórico da João Vicente foi construído pelas mulheres que trabalhavam em cantinas, vendendo, angariando fundos. E há uma história linda sobre o início da fundação do IB. E nós hoje, né, mais jovens aí, juntos nessa história, somos agraciados por fazer parte desse momento. Porque então, o IB e a CIB têm algo em comum, inclusive. Sempre, né? Olha o Bispo Marvi aí. E assim, pastor Giovanni, por que eu falei nós somos agraciados por esse momento? Porque há 1 ano e 4 meses o IB vive um novo tempo. A Bispa Marvi, né, a direção do Instituto, e tem sido um marco histórico a gestão de nossa bispa, nossa pastora, nossa líder, Bispa Marvi. Deus tem feito grandes coisas através das diretrizes que ela e o bispo têm trazido para nós empregarmos nas extensões. Né? Tivemos um crescimento de mais de 300% nas aberturas de extensões e no número de alunos. E na modalidade presencial, por correspondência, e também com a grande cereja do bolo, que foi a modalidade EAD. Tem a doutora Carla, né, que ontem deu com muita maestria uma instrução para nós. Então, pastor Giovanni, todos os nossos ouvintes aí que estão com a gente hoje, nessa live, o IB vive um novo tempo, um novo momento na sua história, novos rumos, novas diretrizes. Deus tem colocado inspiração no coração dos nossos bispos e temos vivenciado coisas miraculosas, experiências no mundo espiritual, do IB ser uma empresa. O IB é uma empresa, um instituto de educação, mas nós partimos de um braço religioso. Então, nós vivemos ali dentro do IB questões espirituais tremendas, onde Deus tem mostrado a sua mão favorável sobre nós. Benção. Temos o quê? Básico e médio. O básico, duração de 1 ano e meio. O médio, duração de 3 anos. Nós temos uma matriz curricular de excelência. E como diz a doutora Naila, uma trilha de aprendizagem magnífica, com um corpo docente muito qualificado. Vocês viram ontem, pastor Guatura, né? Opa! O corpo docente... Pastor Guatura tem um HD imbatível. E tem mesmo. Corpo docente de peso. O senhor, pastor Giovanni. Eu agora vou sentar na cadeira de entrevistadora. Um de nossos mestres também, da língua portuguesa, mas também de uma maneira holística, tem atuado no IB, feito um lindo trabalho na extensão da Igreja Mãe. Uma grande responsabilidade. Deus tem honrado o seu trabalho, da Ana Carolina, que está aí nos bastidores. Sim, a secretária está aqui ajudando. Educação, direito. E Deus tem feito coisas lindas. Nós temos recebido testemunhos, nós temos recebido feedbacks de todos. E um corpo docente e uma equipe coesa, uma equipe simbiótica, uma equipe gostosa. Então, sim. Deus. Fala, pastor. Agora, deixa eu lhe perguntar o seguinte. A senhora falou sobre o curso básico e o curso médio, mas a irmã Cleide Ferreira passou aqui nos comentários dizendo o seguinte: bacharel chegando. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Cleide, você é 1000. Cleide coordena algumas extensões há anos. Meu Deus do céu. É histórica no IB, maravilhosa, professora. O bacharel estava deixando para o finalzinho da fala, antes do pastor Camilo chegar. Antes de falar do bacharel, eu vou pegar aqui o gancho do Elmo e também deixar aqui para vocês um abraço do Jeremias, do Júnior, da Carolina, de toda a equipe administrativa do IB. Legal. Para todos eles que são excelentes e com muito esmero têm feito o trabalho para atender os mais de 7.000 alunos que estão espalhados dentro e fora do país,
E, por sinal, IB Lisboa está aí já, viu, pastor Giovanni? Olha, Lisboa conosco, nossa extensão em Lisboa. Aqui são agora 8h15, acredito que em Lisboa, 00h15. É possível. Isso mesmo. O IB Lisboa, na gestão do Daniel, tem feito um trabalho maravilhoso. O pastor Estevão. Nós temos também o IB na Itália, nós temos o IB na Bolívia. Então, o IB está crescendo dentro... Olha ele aí, botando uma bandeirinha aí, ó. Tem crescido dentro e fora do país. O Senhor prometeu isso. O Senhor prometeu que as fronteiras, que ampliaria nossas tendas. E nós estamos debaixo dessa promessa, debaixo da unção, da direção dos nossos líderes. Bispo Marvi, que com muita maestria, a batuta na mão, tem regido essa orquestra da educação cristã. A Madureira possui um departamento de educação cristã, além da EBD, que é a formação teológica. E, pastor Giovanni, eu acho que nossas conversas já falamos sobre isso, mas o bispo prioriza a formação de obreiros. Sim. Dentro do caráter, da ética, dos bons costumes, e ele tem colocado como prioridade o ensino, a teologia. Porque todo obreiro, para manejar bem a palavra, ele precisa conhecer profundamente. Eu costumo dizer, onde eu vou por aí dar uma visitinha nas formaturas, que quem conhece o Deus que serve, sabe tudo que pode. Então, por que não seguir em conhecer a Cristo? Não apenas na intimidade da vida do devocional, mas também na teoria. Conhecer profundamente os seus milagres, os seus feitos e tudo que embasa, né? Tudo que direciona o nosso evangelho. Aquele evangelho que começou simples nas sinagogas, mas que foi se ampliando. E hoje temos grandes pensadores que podem trazer, elucidar a luz da Bíblia para nós grandes coisas. E o IB está aí, bacharel. Fale sobre o bacharel, fale sobre isso. Eu fico muito empolgada. Dá para ver, pastor Giovanni? A senhora está igual a doutora Naíla ontem. Brilho no rosto, brilho nos olhos. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. A gente trabalha com satisfação na instituição em que Deus nos colocou. Assim, florescendo onde estamos plantados. Pronto. Resumiu. Vamos florescer, continuar florescendo onde Deus nos plantou. Nosso bacharel. Estamos já em fase final do credenciamento. Então, prossigam orando, prossigam intercedendo. Nós teremos em breve a inauguração do novo prédio do IB. Não vou falar mais nada. O restante do bicho vai falar. Então, nós temos muita coisa que Deus fez nesse tempo. Foi 1 ano e 4 meses, Giovanni. Mas foram coisas grandiosas que Deus fez nesse tempo. Pastor Estevão entrou de Lisboa. Eita, glória! Pastor Estevão, Deus abençoe. Nossa extensão em Lisboa, Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Coisa linda. A Paula aí também, não vou falar nada com ela, não. Então, pastor Giovanni, nosso bacharel está chegando muito perto. E nós prossigamos em oração. Prossigamos unidos no mesmo propósito, porque Deus iniciou a obra e concluirá, porque Ele é fiel. Muito bem, deixa eu fazer perguntas que certamente algumas pessoas aqui gostariam de fazer. Talvez aqui coordenadores saibam, mas outros não. O nosso bacharel em teologia vai ser à distância no primeiro momento, certo? Pronto, na modalidade EAD. Totalmente reconhecido e credenciado pelo MEC. Essa era a minha segunda pergunta. Reconhecimento pelo MEC. Sim. Ok, terceira pergunta. O tempo de duração, já sabemos? 3 anos, 4 anos? É uma graduação. 4 anos com estágio, tudo. 4 anos. Valores, já tem definido ou ainda não? De mensalidade? Estamos definindo, mas sempre... Quem estuda no IB hoje conhece a maneira com que lidamos com essa parte. Então, será acessível a todos. Só não temos finalizado, mas acessível. As portas estarão abertas
E vai Maravilha. ser público. Maravilha. Doutora, eu preciso que a senhora dê espaço para o pastor Camilo entrar. Pastor Camilo, muito bem-vindo, nosso amigo, parceiro do IB, parceiro da nossa igreja mãe, Madureira Raiz. E sim. Homem de Deus. Pastor Giovanni, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Deixa eu falar de você. Você tem se destacado nessa geração, Deus tem te usado, e nós estamos muito felizes por ter você aqui representando o IB e propagando essas boas novas com esses homens de Deus. Só pode fazer para vir o médio? Não necessariamente, tá? Para quem concluiu o ensino médio. Mas a gente orienta que faça o básico e o médio pelo nível da complexidade do bacharel. Então, o nosso básico e médio está alinhado à matriz curricular do bacharel. Tá? Então, ela tem produção, é um pano de fundo. Mas eu acredito que quem mandou essa pergunta talvez esteja se referindo não ao básico e médio em teologia que oferecemos, mas ao ensino médio do ensino curricular básico. Aí é preciso ter um ensino médio para fazer a graduação. Nós teremos uma faculdade, teremos vestibular, né? Precisa dos comprovantes, e inclusive da conclusão do ensino médio. Tá bom? Seremos uma faculdade teológica. Maravilha. Vamos, então, continue na oração, no propósito. Pastor Giovanni, Deus abençoe o pastor Camilo que está chegando. Um abraço e a paz para todos. E aqui eu vou dar um pouquinho e deixar também um abraço de nossos diretores para todos que estão aqui tomando com a gente. Amém. Do Fabne e a Bispa Marvi Ferreira. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço. Tudo de bom. Ficar na paz. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos pedir às extensões que se apresentem, aqueles que estão conosco, por favor, façam a gentileza de mencionar a qual extensão você pertence. E ela está saindo, eu acredito que sim. Senão não consigo chamar o pastor. Eu não vou sair. A senhora precisa sair. Cadê a Carolina? Carolina, como é que eu saio daqui, Carolina? Em cima da fotinho no canto. Cadê o xizinho? Tem xizinho. A senhora. Gente, que coisa feia, a pessoa não está sabendo. Olha, olhadeira. Eu vou fechar. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Estamos... opa! Ela saiu. Araticum, o pessoal está falando aí, né? Pavuna, São Fidélis, glória a Jesus. Vamos chamar então o pastor Camilo. São 8h23, já comentamos. Vamos ver aqui. Vamos ver se nós conseguimos, pastor Camilo, que dê tudo certo nesse convite. Vamos lá. Nós estamos ansiosos por ouvir mais este grande mestre, este professor Rezende, Campos, todo mundo com a gente, Tomazinho, paz de... Opa, glória a Deus! A paz do Senhor, reverendo, pastor, professor Camilo Figueiredo. Tudo bem, mestre? Paz do Senhor, tudo bem? Um prazer, uma honra poder participar desse momento histórico, magnífico. Na minha vida está sendo um divisor de águas. Eu nunca imaginei que Deus me daria esse privilégio. Eu quero já aproveitar esse momento de apresentação, agradecer ao meu mentor, meu pastor e o meu pai espiritual. Eu, às vezes, até brinco me reportando quando falo com ele, falo que ele é o meu Abraão, o meu Samuel, que me direciona, me dá diretrizes daquilo que devo fazer na obra de Deus. Louvar a Deus pela vida do Bispo Abner, da Bispa Marvi, esta mulher de Deus que tem sido uma bênção na minha vida, na minha família, na minha casa. Eterna gratidão.
Eterna gratidão ao Senhor que está conduzindo essa live, à doutora Ana, ao meu amigo e doutor pastor Guatura. Falar depois dele é sempre muito complexo, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Não, com certeza, com certeza. Muito bem, eu quero dizer aqui, vamos apresentar o pastor Camilo Figueiredo. É teólogo, é professor, é servidor público, pastor-presidente da Assembleia de Deus de Ponto Chique, e é um profeta. É um profeta. Eu não sei aqui, dos que estamos acompanhando nessa live, já temos 125 pessoas conosco, quantos já tiveram a oportunidade e privilégio de estar em um culto em que o pastor Camilo ministrou a palavra. Mas o senhor é um homem que tem muita sensibilidade espiritual, para comunicar aquilo que comunica da parte de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu já fui abençoado mais de uma vez por suas ministrações, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. E eu quero convidar aqueles que estão conosco, prepare seu material de anotação, porque certamente a gente vai sair daqui com algumas anotações. A doutora Ana Helena me deu uma frase espetacular aqui, Carolina. Vamos anotar essa. Quem conhece o Deus que serve sabe tudo o que pode. Isso foi na boca do estômago para abençoar. Mas vamos ao pastor Camilo. Pastor, nós temos aí talvez uns 25 minutos, porque nós precisamos deixar os 5 minutos finais para responder algumas perguntas dos nossos queridos, nossos seguidores, porque a gente precisa responder esse pessoal. Então, aqui nós temos o seguinte. Ontem, o nosso professor, doutor Luiz Guatura, comentou a respeito da Reforma Protestante e seus aspectos históricos. Ele falou da Reforma como um todo, de modo abrangente, falou quais as reformas que existiam na época. O doutor Guatura falou, inclusive, sobre alguns precursores da Reforma, citou nomes, inclusive Jerônimo Savonarola, que 100 anos antes de Martim Lutero exerceu alguma influência no que diz respeito à vontade de Deus, orquestrando aquilo que haveria de ser para a igreja. Mas hoje o nosso desafio é observar especificamente a vida de Martim Lutero, e qual é a relação de Martim Lutero com a Reforma. Então, talvez aspectos biográficos da vida de Martim Lutero. Eu gostaria de que a gente começasse, já sendo redundante, começasse do começo, do princípio, do nascimento dele, quando que esse homem nasceu, onde que ele nasceu. Eu tenho algumas informações, né, mas a gente gostaria de ouvir o senhor falando com propriedade. Martim Lutero, onde tudo começou e como tudo começou, por favor. Martim Lutero, pastor Giovanni, é filho de um casal camponês, né? Na verdade, o seu pai não era um homem de muito estudo, porém, era um homem que tinha conhecimento. O que hoje nós chamaríamos, ele era alguém alfabetizado. Talvez ele não era alguém letrado, né? Talvez não, ele não era letrado porque ele não tinha acesso como Lutero vai ter. O seu pai João e a sua mãe Margarida vão ter, na verdade, outros filhos, mas Lutero é o primogênito deles. Lutero nasce no ano de 1483 em uma cidade muito fria, né, na região próxima à Sardônica. Ele nasce em Esbelen, ou Asbelen, que é uma outra língua, né? A pronúncia, às vezes a pronúncia se torna complicada. Na verdade, o nome da cidade faz muita menção do que é um lugar de muito gelo, então era uma vida gelada. Na verdade, Lutero vai viver uma vida gelada durante muitos anos, até ele ter um grande encontro com Deus. Ele vai viver muitos conflitos e, como eu disse no início, o seu pai teve com a sua mãe 6 filhos e Lutero é o primogênito dele. O sonho dos seus pais, em especial do seu pai, que é um camponês, mas vai atuar como minerador, ele é mineiro no sentido de trabalhar, né,
na questão da mineração de cobre, essa coisa toda. O sonho do seu pai é que ele se torne um advogado. E ele vai investir muito nisso. Apesar dos poucos recursos, ele vai se esforçar, porque tem mais 5 além de Lutero. Então, para manter os estudos, e hoje em dia essa facilidade que se tem de estudar não é a facilidade da minha época. Eu me lembro que eu quando fui estudar, se comprava tudo. Mesmo quem estudava em escola pública, não tinha nada gratuito, era tudo pago. E naquela época, na verdade, isso vai acontecer, né? Lutero nasce no dia 10 de novembro, mas é registrado no dia 11, um dia após. E por que o nome é Martinho Lutero? Porque no dia 11 era o dia da homenagem de um santo guerreiro católico, mas que não é um mártir. Ele é um santo guerreiro, mas ele não é um mártir como outros santos. E ele acaba recebendo esse nome de Martinho por conta disso. Poderia ser até outro nome. Estava muito vinculado à data do registro que isso acontece. A questão do termo Lutero vão ter-se muitas variações no sobrenome dele, mas em uma matrícula que se faz aos seus 17 anos, é que isso fica muito visível, e aí passa a se chamar, depois ele vai optar por Lutero mesmo, mas a sua matrícula em Mansfelder, quando ele é registrado lá no seu estudo, ele vai viver essa realidade. Eu queria fazer algumas anotações e pontuar alguns dados, que de 1484 a 1488, ele vai passar pelas mudanças. Ele vai sair da cidade que nasce para outra e vai começar os seus primeiros estudos. Nesse período, há uma mudança de cidade e, nesse tempo, há uma bula papal em que se estabelece a caça às bruxas. Essa caça às bruxas era muito comum atacar as mulheres, entendeu? Elas sofriam mais. Tudo aquilo que era, aos olhos da Igreja Católica, contraditório, era tratado como herege. E quando esse episódio acontece, e Lutero está vivendo esse período de 1484, aos 5 anos ele entra na escola latina, onde ele vai ter o seu primeiro professor, o professor Emílio, que vai lhe ensinar sobre os 10 mandamentos, o catecismo, o Pai Nosso, o credo apostólico. Diga-se de passagem que seria muito bom que a gente batesse mais nessa tecla de ensinar ao nosso povo o credo que a gente tem, porque a Assembleia de Deus também tem o seu, para o povo conhecer. Só que Lutero vai viver uma realidade muito interessante. Pastor, deixa eu abrir só um parênteses aqui. O senhor faz uso de uma fala importantíssima, que é ensinar aos nossos filhos, às crianças, aos adolescentes, o credo religioso daquela denominação. Assim, há alguns livros, alguns sites na escola dominical, inclusive, em que nós cremos. É importante que a gente saiba, porque hoje nós temos uma geração que está sendo extremamente atacada nos seus valores cristãos, na sua fé, e é importante reforçar a necessidade de a gente saber em que a gente crê e defender isso. Quer dizer, que quem ensinou isso para Martinho Lutero foi o professor Emílio. Ok. Professor Emílio. Porque, por exemplo, isso é bom falar. Nós estamos aqui participando de um seminário, né? Na verdade, é uma aula que nós estamos participando em comemoração ao período da Reforma, porque dia 31 é a grande comemoração, e nós louvamos a Deus, porque durante muitos anos, o dia 31 de outubro foi conhecido como o Dia das Bruxas, e hoje nós podemos louvar a Deus por celebrarmos o dia da Reforma Protestante.
E o que acaba ocorrendo? A gente, por, às vezes, não ensinar como deve, nós temos hoje uma geração que não sabe o que é ser pentecostal. Nós estamos desmerecendo um dos maiores eventos após a salvação, que é o Pentecoste. Diz-se de passagem, pastor Giovanni, que após o Pentecoste, a reforma é um dos maiores eventos que a igreja vive. Porque o primeiro grande movimento de marcar a história da igreja é o Pentecoste. Sim. E por que eu falo isso? Porque hoje nós temos muitas igrejas carismáticas, mas poucas que são pentecostais de verdade. O que é uma igreja carismática? É isso que eu ia pedir, Senhor, para estabelecer a diferença entre a igreja carismática e a igreja pentecostal. A igreja carismática é até aquela que fala, que crê no falar em línguas. Só que a igreja pentecostal é aquela que crê no falar em línguas, mas que entende o princípio da igreja primitiva. Por exemplo, Pedro não era um doutor, um grande conhecedor, como Paulo era, criado aos pés de Gamaliel, mas teve a sua grande influência na igreja. A igreja pentecostal, ela tem essa marca, ela consegue fazer com que doutores e leigos convivam em unidade. Onde a gente tem um leigo que ministra, tomado pela experiência do Espírito Santo, cheio da graça, e um doutor se assenta, como nós temos o pastor Guatura, que se assenta para ouvir alguém que não teve a oportunidade que o pastor Guatura teve, que o senhor teve, mas que traz a revelação de Deus. Essa é a marca da igreja pentecostal. Isso é maravilhoso, porque o pastor, eu vou até fazer aqui, a gente está informal, o pastor Guatura me convidou certa feita para levar a palavra, ministrar a palavra na igreja dele. Eu falei assim, pastor Guatura, eu não tenho metade do conhecimento que o senhor tem. Ele é doutor em teologia, e ele falou assim para mim, pastor Giovanni, não é para dar aula lá, eu quero a palavra revelada, a palavra que vem, esse ministro prega a palavra, e ele senta, como o senhor também, na condição de pastor presidente, muitos mestres aqui, sentam para ouvir crianças que sejam, que vão abrir a palavra e vai ler um versículo e aquilo vai entrar no coração. Essa é a marca do Pentecostes, né, pastor? Respeita. Porque no dia de Pentecostes, inclusive, nós tínhamos várias categorias reunidas. E o Pentecoste fez com que os que tinham conhecimento, assim, esses indoutos estão falando das grandezas de Deus na nossa língua. Olha que coisa interessante. Entendeu? Essa é a marca da igreja pentecostal. Esta é a marca da igreja de Madureira. E isso é bom de ser citado, porque de repente tem gente aqui na nossa live que está estudando a Bíblia, está estudando, está fazendo o curso básico do IB, por exemplo, mas pensa, eu estou estudando, mas eu nunca vou chegar a lugar nenhum, não vou ministrar. Não, certamente, se Deus te permitiu estudar a palavra, é porque Ele quer te usar com autoridade no púlpito, para onde Ele te levar. E muitas vezes o púlpito não é o púlpito de uma igreja. Porque eu costumo dizer o seguinte, assim, eu leciono em escolas públicas, eu costumo dizer o seguinte, o meu púlpito é a sala de aula, porque ali os alunos são, mesmo não crentes, esses alunos são ali as ovelhas que Deus me deu naquele momento. Isso é o púlpito de Filipe foi se chegar ao carro do eunuco. Sim, sim. Olha que coisa interessante. Essa é a graça diferenciada do Pentecoste, que prega para multidões, mas prega para um. E com a mesma graça, com a mesma veracidade. Entendeu? Por exemplo, a gente senta em Madureira toda primeira terça para ouvir uma mulher de Deus com um conhecimento magnífico, que é a Bispa Marvi, e de repente a gente vê a Bispa Marvi, uma mulher intelectual, sentada ouvindo, às vezes uma irmã que não teve o privilégio de... Sim, que tem um fundamental, e ela vibra. Essa é a marca do Pentecoste.
que não exclui. Pelo contrário, faz igreja. Porque enquanto Israel se achava exclusivo, vem Cristo dizendo, agora eu formo a igreja. Bárbaro, gregos, judeus, todos têm um privilégio. É isso que nós temos que voltar a pregar. A igreja pentecostal foi a única que conseguiu invadir as comunidades. E foi por causa disso que muita gente que se sentia excluída conseguiu ser inserida e se tornou alguém diferente na Terra. Quando a gente olha a Bíblia, Paulo escreve muito mais carta, mas Pedro não deixou de escrever. Então eu quero aproveitar nessa live dizer para você que não tem ainda o ensino médio, que não concluiu, comece, passo o básico. Deus vai te usar tanto quanto usa um doutor, porque o que importa agora é você entender que o conhecimento que você vai adquirir com a unção do santo fará toda a diferença. Maravilha! O professor sendo profeta, muito bem. Jean passou aqui nos comentários dizendo, pastor Giovanni, eu sou do púlpito de sala de aula também. Teve uma outra irmã que disse, eu gostei dessa, da púlpito de Felipe, mas é verdade. Pastor, vamos voltar então para Martinho Lutero. Nós paramos no professor que ensinou latim para ele, e ele começou a confissão de fé. Aí, ele vai ensinar isso e Lutero vai viver o sistema que, na verdade, era o Trivium, né? Que ele aprendia a gramática, a retórica, a lógica. Só que naquela época, eu já não peguei isso, mas ainda peguei o castigo em escola. Você sabe que quem não estudava apanhava, né? Lutero levou 17 açoites porque em algum momento não conseguiu decorar o que tinha que decorar e aprender o que tinha que aprender. Então, por conta disso, Lutero gera uma relação com Jesus, achando que Jesus é alguém que é um juiz. Entendeu? Ele tem essa dificuldade. Aí em quem que ele consegue se enxergar? Em Maria, porque era mãe. E o pior que essa cultura ensinada acaba hoje sendo reproduzida no século XXI. Pede à mãe que o filho atende. Isso é heresia. A mãe gritou e disse que ele atentou para a baixeza da sua serva. A mãe é dependente, é serva. Ele é o único mediador. É esse Lutero do conflito, é esse Lutero que um dia gostou de beber, vai se deparar com a verdade e vai nos fazer entender a necessidade. E é bom que isso fique bem claro, e talvez a gente repita isso mais na frente. Lutero não veio criar uma nova religião. Lutero veio reformular, veio corrigir erros que entraram por questões humanas. A proposta dele não era fazer uma nova religião. A proposta dele era, na verdade, fazer com que a religião fosse restaurada. Por quê? Qual era o objetivo maior de Lutero? Não era dar informações, era pegar as informações e gerar conhecimento. Nós temos hoje uma geração com muita informação na internet e pouco conhecimento. Se a gente for olhar, e a história de Lutero vai mostrar isso, ele tem muitas informações, mas ele só consegue ser realmente transformado quando essas informações se transformam em conhecimento. Maravilha. Vamos anotar, por favor, Carolina, o objetivo de Lutero não era necessariamente gerar informações, mas pegar as informações que já existiam e transformá-las em conhecimento. Daí a ideia das 95 teses, porque assim, é exatamente Sim. Isso. Não criar um novo evangelho, mas voltar aos rudimentos, voltar aos princípios. É excelente, excelente. Pastor Giovanni, quer ver um detalhe? O senhor é professor e o senhor sabe que, como professor, a gente incentiva a leitura. Sim. Mas a gente, enquanto salvo, o nosso incentivo não é que não tenhamos que ler livros,
mas a nossa fonte ainda é essa aqui, ó. A Bíblia. Bíblia. E é isso que Lutero vai vivenciar. Porque não pense nenhum dos nossos internautas que a história é diferente, não. Hoje nós temos mais facilidade da informação se espalhar, né? Mas naquele tempo também se havia um desprezo à Bíblia para se manter apenas o povo preso àquilo que os autores faziam e interpretavam. Entendeu? É por isso que eu amei quando o nosso bispo estabeleceu que nós faríamos a Bíblia do culto, porque muitos dos nossos membros estavam prisioneiros de Bíblias de estudo. Nada contra, mas a Bíblia de estudo não tem autorização nos comentários de uma revelação divina, porque talvez ali esteja apenas a opinião de um autor. Que pode ser uma inspiração? Pode, mas algumas delas também podem não ser. Então, ainda o que vale para nós é a palavra. Aí eu vou me valer do que o Mestre Jesus falou em Mateus, capítulo 4. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Demônios e diabo se vence como que está escrito. Escrito aonde? Na palavra. Isso é maravilhoso, pastor, porque às vezes a gente se depara com algum pregador que vai defender a tese principal na mensagem, girando em torno de um comentário, de um rodapé de uma Bíblia de estudo. E por mais que seja interessante, alguém passou dizendo quanto mais conhecimento melhor, isso é maravilhoso, porque Provérbios 4:7 vai nos dizer que a sabedoria é a coisa principal, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Mas os comentários de uma Bíblia de estudo não fazem parte do texto canonizado. O texto sagrado ainda é aquele cru de Gênesis e Apocalipse. Isso é espetacular. Mas vamos voltar, são 20h47, nós não vamos conseguir bater. Eu quero ver se o senhor chega pelo menos... Então vamos lá, vamos correr. Olha só. Porque o Lutero... Ele foi então, vamos lá. Doutor em teologia, professor universitário. Aos 13 anos ele vai morar sozinho, ok? Longe da família. Na verdade, ele vai morar sozinho, vai estudar na escola dos Irmãos da Vida Comum, onde não se tinha um voto do celibatário. Nessa época, ele se sustentava, e aí Lutero vai se tornar um músico muito bom, vai compor, né? Castelo Forte é uma das grandes composições dele. Você pode cantar um trechinho de Castelo Forte para as pessoas saberem qual é? Não, cantar eu deixo com o senhor, que eu sou ruim de canto. Então vamos só mencionar aqui que Castelo Forte é o nosso Deus, é uma música de Martim Lutero. Carolina, pesquisa para mim, por favor, qual é o hino da harpa, qual é o número, porque Castelo Forte está no hino da harpa. Na nossa harpa, tá. Na harpa cristã, mas está também no hinário batista, no adventista, no presbiteriano. Vê para mim qual é o número desse hino. Ela está pesquisando aqui, por favor, não precisa se preocupar, não, pastor. Não, já está falando, a minha Bíblia é do culto e tem harpa. Tem harpa também. Se alguém aqui souber... já foi, ó. Assembleia de Deus de Campos, 581 da harpa cristã. 581 da harpa. Castelo Forte é o nosso Deus. Um hino belíssimo. Inclusive, sugiro que a sua igreja cante esse hino no culto de domingo. Você que está nos assistindo aqui. Pode continuar, mestre. Aí ele vai viver, e você sabe que a escola trabalha com o seguinte termo: eles não podem ser sustentados pela família, então eles cantam pelas ruas para poder terem ajudas. E nesse período, algumas coisas, e há um quadro que não se consegue achar, onde se tinha um desenho do Papa e o clero com uma corda, onde todo mundo era perdido e a salvação estaria muito condicionada por esses homens. Lutero começa a ter os seus conflitos nesse momento
E surge um homem na história de Lutero, eu vou tentar correr, dizendo, esse homem chama-se Geraldo, na verdade é Gerard, que vai dizer para ele que Jesus é o único que pode tirar alguém realmente do mundo, porque a justificação tira a gente do mundo e a santificação tira o mundo de dentro de nós. Lutero vai viver uma realidade da profecia que é entregue por André, que ele diz que ele não vai poder fazer muita coisa por causa da sua idade, mas que Deus levantará alguém. E no dia que ele profetiza isso, André Proles, Lutero está assistindo a aula, e ele diz que essa pessoa que vai ser levantada, ninguém vai conseguir destruí-lo. De 1948 a 1500, ele se muda novamente e vai para a terra onde a sua mãe nasce, e lá ele vai estudar. Nesse período, ele estuda numa escola latina da Igreja de São Jorge, ele tem 14 anos, e ele vai agora continuar ainda sobrevivendo, pedindo ajuda, e ele usa uma frase que ele fala que ele está pedindo pão e esperando de Deus. Aí ele, por 3 dias, ele começa a pedir ajuda e não tem. Até que depois, 3 dias depois, se abre a porta de uma família, da família Cota, que é uma família rica e influente. A senhora Úrsula o ajuda e o abraça como sendo um filho, e ela o sustenta. Ele vai ensinar aos filhos dela, e ela, instrumento, né, porque ele tocava flauta, e o alaúde, ele toca, que ele aprende com o professor João. Lutero agora está ensinando isso, e nesse período, Lutero vai viver uma coisa interessante, porque em 1500, um franciscano chamado João Hilter, ele faz uma profecia, ele erra por um ano. Ele diz que vai ser em 1516. Na verdade, é em 1517 que vai ocorrer a reforma, no dia 31 de outubro. Vamos correr aqui para a gente ver se ganha tempo. 1501, ele vai estudar novamente, né, em Erfurt, e ele vai se formar em artes livres, época que surge Miguel Ângelo e outros tais. Vai se surgir o primeiro inário, né, no vernáculo, que é o inário protestante. Nesse período, ele está com 17 anos. Aos 18 anos, 1502, ele consegue... Não, deixa eu pegar aqui, para a gente tentando passar as datas. Ele conclui, então, os seus estudos. Agora, além dele conhecer gramática, retórica e lógica, agora ele manja de aritmética, geometria. Você sabe que os filósofos manjavam de matemática, né? Os grandes matemáticos... Além disso, ainda era músico, compositor e formado em arte. Músico e astronomia. Foi parado por Deus mesmo. E ele consegue. Em 1502, ele consegue ser bacharelado em arte e começa o mestrado. Aos 18 anos, ele tem um bacharelado e conhece um teólogo chamado Guilherme, que vai mostrar para ele que a escritura ela é soberana, está acima de tudo. 1503 a 1504, ele tem um contato com a Bíblia, não a Bíblia que todo mundo fala, que ele vai comentar, que é a Bíblia acorrentada. Aos 20 anos de idade, ele já tem contato com a Bíblia, lê, e, por incrível que pareça, pesquisando, o primeiro livro que ele lê é 1 Samuel 1, o Cântico de Ana. É interessante que... Primeiro livro lido por Martim Lutero foi o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o Cântico de Ana. Essa informação, eu duvido que tem muita gente aqui que não sabia. Eu duvido que todo mundo soubesse. Agora, olha que legal, pastor. Olha que legal.
Quem é Samuel? O homem que convive dentro do sistema religioso corrompido. Meu Deus Deus. estava dizendo para Lutero, Lutero, tu é o cisne que foi profetizado 100 anos atrás. Que coisa linda. Ele não tem noção do instrumento que vai ser, mas ele está sendo conduzido por Deus. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que é interessante. O senhor, ao longo da sua fala, o senhor tem nos apresentado vários nomes, desde o professor de latim, passando pela família que o adotou, esse professor que faz, que também o ensina, ou seja, Martinho Lutero vai sofrendo influências importantes, todas orquestradas pelo Espírito do Senhor. Isso dá uma lição para nós, pastor Camilo. Pastor, isso dá uma lição para nós. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar. Isso é uma grande lição. E outra coisa, nós, enquanto meninos, podemos até ouvir a voz de Deus, mas não sabemos discernir a voz. Então, nós precisamos de alguém acima de nós que nos aponte o caminho. Opa! Era Deus enquanto usando. Meninos, por mais que a gente ouça a voz de Deus, a gente ainda não está maduro o suficiente para discernir. É preciso se submeter à autoridade espiritual. Glória a Deus. Glória. É por isso que eu vou sempre a Madureira ouvir meu bispo. Porque Deus fala com ele. Aí olha que coisa interessante. Deixa eu reler a frase, por favor, porque certamente algumas pessoas querem anotar. A justificação tira o homem do mundo, a santificação tira o mundo do homem. Isso é... Do homem. Porque, na verdade, pastor Giovanni, a justificação me torna filho. Mas nem todo filho adquire a identidade do pai. Tem gente que é filho de alguém, mas não tem as características desse alguém. É por isso que nós precisamos nos santificar, para ficar parecido com ele. Sede santo, porque eu sou santo. Ele está dizendo, se santifica para parecer comigo. Vamos anotar mais dessa. Justificação gera filiação, mas santificação gera identidade. Identidade. Que coisa rica. Meu Deus, fazer live com gente sábia e inteligente é forte. Pastor, que coisa maravilhosa. Essa live, tem algumas pessoas perguntando. Sim, essa live vai ficar salva aqui no canal do Instagram, do IB, e também vai ser publicada no Facebook do Instituto Bíblico Ebenezer. Pastor, nós não chegamos à condição de Martinho Lutero como universitário. Só correr um pouquinho, só um minutinho a gente chega. Vai lá. 1505, ele consegue um mestrado e a vida dele vai mudar. Por quê? Ele agora vai ter aquele momento do encontro, a tempestade, que ele vê o amigo que morre, ok? E nesse momento ele é conduzido agora a querer realmente conhecer a Deus. Ele estava estudando para ser advogado. É nesse momento da tempestade que ele invoca por Santa Ana, porque ela era protetora do pessoal que trabalhava na mineração. Então ele já tinha essa cultura herdada pelo pai. Ele vai então fazer uma promessa, ele vai se tornar agora um noviço, ele não é ainda padre, ele é um noviço, ele vai ter muitos hábitos, a roupa que ele vai usar, o hábito branco, o manto preto, o cortezinho aqui na coroa da cabeça, o kippá. Ele vai ter algumas funções que a gente não vai falar, ele vai ter que, nas horas canônicas, orar 25 vezes o Pai Nosso e a Ave Maria, servir, levando água. Tá. Lutero agora vai ainda continuar vendo Jesus como juiz. Ele ainda vive o processo da culpa. E ele ainda acredita que Maria pode fazer alguma coisa. Em 1506 ele faz um voto de pobreza, porque ele se torna monge, aí faz o voto de pobreza, castidade e obediência. E em 1506 ele passa a ter uma cela
Não é uma prisão. É um lugar que ele tem exclusivo. E aí é interessante que tem uma cama, tem uma cadeira, reportando-se, nos traz a memória, né, da história de Eliseu, e aí ele pode meditar mais na Bíblia. Aí sim surge a Bíblia acorrentada, que tanto vai se falar, é quando ele, então, começa agora a se dedicar a aprender um pouco, ele não domina, mas ele vai aprender grego e hebraico, porque ele domina mesmo o latim. Pastor, ele começa... a Carolina já disse que nós temos só 2 minutos. Carolina, só 1 minuto, Carolina. Então, deixa eu correr. Nós não podemos deixar passar, assim como Eliseu, Martim Lutero tinha um lugar exclusivo para reflexão, para oração, para meditação. Teve. Isso é maravilhoso. Continue. Era um espaço de 7 metros quadrados. Aí, em 1507, ele se torna padre. Entendeu? 1508 ele vai dar aula. 1509 ele tem licenciatura em teologia. 1510 e 1511 ele visita Roma e fica escandalizado. 1511 ele dá aula de filosofia. 1512 ele toma posse como fosse um vice, né? É o subpior que vai poder agora ser o vice do comando de 11 conventos, até 11 conventos, e ele começa a dar doutrinas bíblicas. 1513 ele ensina o livro de Salmos. 1514 ele assume o pastoreio da igreja da cidade, ou a igreja de Santa Maria. 1515 ele estuda a Epístola aos Romanos, se torna vigário geral. Agora ele pode comandar 11 conventos, e é quando ele lê Romanos 3, 21 a 24. 1516, ele se escandaliza com as promessas das indulgências, porque ele faz o caminho para tentar libertar o avô do purgatório. E aí, 1517, a grande reforma... Olha, é maravilhoso. Missionária Ana Helena Dias, nossa coordenadora. Esse homem veio pronto, ele veio preparado, e a gente tinha tanta coisa para poder explorar. Ele, bem, chegou, pelo menos foi de nascimento até 1517, pelo menos. E a gente, a partir daí, da vida de Lutero, já extraiu muita coisa. Eu preciso encerrar a live agora, e eu quero louvar a Deus, pastor Camilo. Eu estou extremamente edificado. Louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus. Assim, para mim, pastor Giovanni, o menor da casa, está conduzindo, mediando essa live. É uma honra, um privilégio. Primeiro, um presente de Deus, e depois eu louvo, assim como o senhor também agradeceu a Deus pela vida dos bispos, eu louvo a Deus pela vida do nosso bispo Abner e bispo Marvia, e a missionária Helena por terem confiado esse trabalho nas nossas mãos para conduzir, para mediar, e para mim é riquíssimo. Eu gostaria que o senhor desse, de repente, o caminho das pedras, para quem quiser continuar lendo sobre a vida de Martim Lutero, onde é que vai, que livro que essa pessoa pode consultar, ou que site que pode consultar, qual é a dica que o senhor dá para quem quiser saber mais sobre a vida de Martim Lutero. Enquanto o senhor se prepara para responder essa pergunta nossa, essa dica, eu quero anunciar a live de amanhã. Pastor Moisés Martins, às 20 horas aqui neste canal, vai falar sobre os efeitos da reforma para a igreja contemporânea. Pastor Moisés Martins, portanto, amanhã, na terceira e última live desta sequência. E aqui já a live de hoje, assim como a de ontem, não foi diferente, já está sendo pedido mais assunto. Muita gente já acabou, que pena, já encerrou. Nós não temos. É só uma água na colher, realmente, para provocar quem quiser mais, curiosidade. Quem quiser mais, IB, para aprender muito mais. Quem quiser mais, faz matrícula no IB. Achei isso fenomenal, pastor. Espetacular. Quem quiser mais, faz matrícula no IB. Muito obrigado. Deus abençoe. Se eu quiser, pode fazer as considerações finais. Meu pastor, eu que agradeço. Quero agradecer aqui o bispo Abner, a bispa Marvia, a confiança, o carinho de todos, do senhor, da doutora Ana Helena,
do pastor Guatura, que é um doutor, para mim, é um dos maiores teólogos que a Terra tem. Sou fã dele, fã mesmo. Às vezes, quando ele me convida para pregar, ele me deixa até sem graça, porque ele sabe muito, e a gente fica... A primeira vez que eu recebi o convite dele para pregar, eu também fiquei bastante. Aí fiquei inibido, mas eu quero aqui dizer que eu quero que você veja os livros que o pastor Guatura indicou, são excelentes, e eu me faço valer deles, né? Foi muito importante ontem. Agora, existe uma maneira muito boa. A Igreja Luterana, né, que até dá nome por conta de Lutero mesmo, tem muita informação sobre ele. Tome cuidado nos sites de internet, porque tem muita coisa que é mentira, é falácia. Então, assim, não tenho nada contra os artigos, mas é bom a gente ler os livros também para ver a veracidade desse material que é exposto, entendeu? Então, assim, o que eu aconselho a todo estudante da Bíblia, a toda pessoa que quer ter mais de Deus, é não abandone a fonte. E a Bíblia ela sempre será superior aos riachos chamados livros. Porque ela é o livro dos livros. Que maravilha. Minha eterna gratidão. Minha eterna gratidão. Você sabia que Martinho Lutero apanhou 17 vezes? Eu duvido. Você sabia que o primeiro texto na Bíblia que ele leu foi o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, Cântico de Ana? Essa live foi riquíssima. Alguém passou aqui dizendo o seguinte: isso não foi uma live, isso foi um culto. Eu estou santificado. Meu pastor, Deus abençoe. Um abraço a todos os nossos alunos, coordenadores, pessoal de Lisboa. Deus abençoe a todos. Até amanhã às 20 aqui, se Deus quiser. Paz, pastor Camilo. Deus abençoe. Paz. Um abraço a todos. Outro.